Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje é domingo, que é sempre quando eu gravo aula para vocês. Hoje é dia 8 de novembro. Não sabemos ainda quando será a retomada das aulas presenciais e nem se conseguiremos fazer esse ano. A escola vai comunicar, tanto os professores como vocês. Então a gente segue estudando a nossa disciplina de física. Essa aula a gente vai falar sobre calor latente e eu vou até citar com vocês o calor sensível também, mas o que a gente realmente estuda é o latente. Então eu copiei aqui algumas definições para vocês também terem e copiarem no caderno. Então o calor latente, ele é a quantidade de energia que é absorvida ou cedida, né, se está sendo aquecido o corpo ou resfriado o corpo, durante a mudança do estado físico. Então, se eu tenho do sólido para o líquido, do líquido para o vapor, do vapor para o líquido, do líquido para o sólido, eu vou ter esse calor, o calor se chama latente. Então, uma coisa muito interessante que eu comento bastante com vocês na aula de química, não sei se foi possível eu falar com a turma de vocês, já que a gente parou tão rápido, é que quando uma substância pura, o que é a substância pura, lembrando? É aquela que não tem não tem a presença de nenhuma outra substância com ela. Então, se eu estou falando da água, nessa aula a gente vai falar muito da água, né? Se eu estou falando da água, é porque eu tenho apenas H2O ali. Então, eu tenho água destilada, tá bom? Quando uma substância pura atinge sua temperatura de fusão ou de ebulição, ou seja, está aquecendo, porque fusão é do sólido para o líquido e ebulição é do líquido para o vapor, durante o seu aquecimento, seu estado físico começa a mudar. Então vamos relembrar. Quando eu tenho o gelo, que é a água sólida, eu começo a aquecer ele. Ele muda instantaneamente para o estado líquido, assim ó, ele já mudou? Não, demoram alguns minutos talvez, dependendo lá do nosso fogão, dependendo de como a gente está aquecendo. Então, durante esse processo de aquecimento, o estado físico começa a mudar. Então, você começa a ter uma mistura entre água sólida e água líquida. Nesse processo, a substância continua absorvendo calor, porque o calor está ali sendo fornecido. No entanto, a temperatura permanece constante. A gente chega até a fazer esse experimento em laboratório para confirmar isso. Bom, isso aqui é bem importante, tá? Anotem, é bastante importante a gente lembrar disso. O calor latente, ele mede a quantidade de calor em relação à massa. Por quê? Se eu preciso aquecer 100 gramas de água, é uma quantidade de calor que eu tenho que fornecer. Se eu preciso aquecer 1 tonelada de água, é completamente diferente. Então, que é necessária para que aconteça a mudança do estado físico. Como que é essa medida? Quantidade de calor dividida pela massa. Então, o Sistema Internacional utiliza joule por quilograma, mas os exercícios também aceitam calorias por gramas. Isso é muito utilizado. Eu estou avaliando aqui os exercícios para passar para vocês, todos eles aparecem assim, em caloria por grama, também é muito aceito, tá? Então vamos lá. Nós temos dois tipos de calor nessa mudança de estado. Então, se chama calor sensível quando eu tenho uma transferência de calor entre dois corpos, por exemplo, entre a água e o recipiente que está sendo aquecido. Então, esse é mais difícil de estudar, é mais difícil de trabalhar. O que nós vamos trabalhar mesmo é o calor latente, que é quando há transferência de calor sem que haja mudança de temperatura, que é o que eu falei para vocês. Durante a mudança de estado, por exemplo, de novo, do sólido para o líquido, existe a absorção de calor, mas não existe a mudança de temperatura. A temperatura permanece constante durante a mudança de estado, tá bom? Então vamos lá. Exemplos de calor latente, para vocês terem, né? Para vocês terem anotado no caderno alguns exemplos, não só o que eu estou falando. Quando nós aquecemos a água e ela entra em ebulição e passa para vapor. Então, isso a gente está muito acostumado a fazer durante o cozimento dos alimentos.
né? Então, nós fervemos a água, ela entra em ebulição e ela fica minutos e minutos e minutos, muito tempo ali fervendo e tudo virando vapor, tá bom? Então, outro exemplo é quando a gente tem, por exemplo, sabe o ferro de passar roupa? Que ele tá muito quente e nós jogamos água, a gente borrifa assim, sabe? Assim, na superfície e faz aquele barulho. Tsh, todo mundo deve lembrar disso. Ou, por exemplo, uma panela muito quente. Isso também é um exemplo de calor latente. Tá bom? Aqui eu já vou colocar a fórmula no exemplo que eu peguei para vocês para a gente estudar. Eu já vou colocar aqui. Eu vou escrever com caneta, vocês sabem que é melhor escrever a lápis, mas no vídeo aparece melhor para vocês com caneta. Então, eu tenho, a fórmula pode ser usada de duas maneiras. A quantidade de calor é a massa vezes o calor latente. Ou então, eu troco esse M, ele está multiplicando, ele passa para cá dividindo, e eu vou utilizar L é igual à quantidade de calor dividida pela massa. Então, a conta em si vai ser muito simples, muito tranquila e eu vou ajudando vocês aqui. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato, vocês sabem disso. Então, que é a quantidade de calor, a gente já estudou. Eu vou escrever aqui bem rapidinho, para o vídeo não ficar muito extenso. M é a massa e L é o calor latente. Latente é durante a mudança de estado, tá bom? Então, vamos lá. Caneta preta de novo. Um corpo de massa 6 gramas. O que é 6 gramas? O M. Em estado sólido, é aquecido até o ponto de fusão. Então, a única diferença será, se eu tenho aquecimento, esse L será positivo. Se eu tiver resfriamento, o L será negativo. Só que o valor é exatamente o mesmo, tá bom? Eu vou mostrando para vocês. Então tá, 6 gramas é aquecido até o ponto de fusão. Então eu tenho sólido que eu quero aquecer para que se torne líquido. Sabendo que o calor latente do corpo é 35, então o L é 35. Determine a quantidade de calor recebida pelo corpo. Então eu quero saber o Q. Então, Q é igual o M, 6 gramas, vezes o calor latente de fusão, que é 35. Então, nesse caso aqui, para vocês saberem, se vocês forem procurar mais exercícios, calor latente de fusão, aparece um Fzinho aqui. Então, aparece F se for fusão, V se for vaporização e assim por diante, tá bom? Então, aí a gente faz a conta, 6 vezes 35 dá 210, isso eu não vou ficar muito tempo fazendo, não. Qual é a unidade de calor? Então, eu tenho, vou fazer com outra cor aqui. Eu tenho a massa em gramas e o calor latente aqui em calorias por gramas, Quando eu cancelo esses dois aqui, só me sobra caloria, que é o que a gente já tinha estudado. A quantidade de calor é medida em caloria. E esse é o meu resultado, ok? Então, vocês vejam que não é difícil de entender. Um outro exemplo aqui que aparece, então a gente precisa comentar, precisa estudar, é quando aparece o gráfico, né? Então, vamos entender aqui porque também não é difícil. O gráfico representa a temperatura de uma amostra de massa 100 gramas, de um determinado metal inicialmente sólido. Então, de novo, eu vou aquecer. Então, eu quero que de sólido se transforme em líquido. Então, esse gráfico aqui, ele está aumentando a temperatura. Vejam que aqui é a temperatura. Está aumentando a temperatura, ele é sólido. Enquanto tem a mudança de estado, permanece constante a temperatura. Vê aqui. É quando eu tenho uma mistura de sólido e líquido, é quando está começando a derreter, para vocês entenderem. Quando tudo se torna líquido, a temperatura volta a aumentar. É assim que funciona. Então, eu quero saber o calor latente de fusão. Então, vamos lá. L de fusão é igual à quantidade de calor dividida pela massa. Não é difícil. Então, vamos lá.
A massa estava aqui no começo, 100 gramas, estão vendo? 100 gramas, ok. E o que? O que está aqui no gráfico? Opa, aproximei muito. O que está aqui no gráfico? Ele vai de 600 a 1.300. Então, como que a gente tem que fazer? Igual a gente faz com a temperatura. 1.300 menos 600, que me dá 700. Então, é esse valor que eu vou colocar aqui. Olha que conta simples, pessoal. É só entender o que está acontecendo, né? A parte matemática em si não é difícil. Então, o que eu tenho aqui? Eu posso simplesmente cancelar tudo. Como que ficou o resultado? Calor latente de fusão é 7. Qual é a unidade? Calorias por gramas. A gente viu até no exercício anterior. Esse é o resultado. Então, e aqui eu copiei outras unidades e acabou ficando errado. Então, eu vou trocar aqui, vou colocar aqui 7, por exemplo, né? E aqui é a resposta correta. Vocês chegam lá no formulário e assinalam aqui. Eu altero, né, os exercícios que eu procuro para vocês e aí eu acabo, às vezes, confundindo um pouquinho. Então, esse vídeo ficou um pouco extenso, porque eu preciso explicar com calma, né, todas as passagens para que vocês possam voltar o tanto de vezes que vocês acharem necessário e a gente precisa continuar estudando. O mês de novembro é decisivo, porque o mês de dezembro a gente já chega na recuperação final, então matéria mesmo nós teremos em novembro, então dediquem-se em todas as disciplinas em novembro, não deixem para em cima da hora, tá bom? E a gente vai se falando, se vocês tiverem dúvida, entrem em contato. Combinado? Um abraço, cuidem-se e bons estudos!